Bom dia! Bom dia, SciMakers! Vamos lá ver se conectou. Agora tá difícil de conectar YouTube e Facebook, mas eu acho que agora entrou. Caroline, bom dia! Renan, Nicolas, bom dia, SciMakers! Vamos lá, SciMakers do YouTube. Esperar o pessoal entrar. Gente, que dificuldade para entrar, mas eu consegui agora. Vamos lá, ver se não vai cair, que agora eu entrei, caiu. YouTube. As SciMakers do YouTube, sejam bem-vindos, né, que estão entrando agora, Facebook, YouTube, Instagram. Sejam bem-vindos ao aquecimento da maratona Meu Negócio de Açaí Blindado. Quem aqui já me acompanha já sabe como é que funciona. Turma, tá? Antes da abertura da turma, eu faço a maratona Meu Negócio de Açaí Blindado. Mas para os açaimakers não chegarem crus na maratona, o que eu fiz? O que eu resolvi fazer? O aquecimento para preparar você para chegar com conhecimento na maratona. Qual que é o objetivo da maratona? O objetivo da maratona é você nos conhecer a escola de açaí de forma geral, conhecer a minha metodologia, como que funciona, é você conhecer, se familiarizar e ver se realmente é para você, tá? Então esse é o objetivo. Yasmin, bom dia! Bom dia, Marcos! Vamos lá, esperar o pessoal entrar. Agora que eu recebi aqui a notificação, vamos lá. Ontem, para quem não participou, tá aqui, eu tenho a minha programação todinha, tá? Então ontem, para quem não participou do aquecimento, nós falamos da importância de você fazer a pesagem, de você conhecer os seus ingredientes, não simplesmente comprar por comprar, e sim você saber qual ingrediente você vai comprar, como que você vai escolher os ingredientes que você vai trabalhar aí no seu negócio. Passei um dever de casa, mas muitos açaimakers não entenderam, me mandaram a foto, é para me marcar, tá bom? Nas atividades, para eu poder analisar. Então não adianta mandar a foto, você tem que me marcar. Vários açaimakers ontem mandaram umas fotinhos para mim dos produtos, tá? Então o que você tem que fazer? Você vai fazer a atividade e vai me marcar na atividade. Então a atividade de ontem, para quem participou, foi mapear todos os ingredientes que você vai trabalhar. Você que quer entrar no mundo do açaí agora, né? Quer trabalhar com açaí, você que quer abrir um negócio. Então, o que você tem que fazer? Você vai primeiro pontuar escolher todos os ingredientes que você vai trabalhar. Lembrando que você vai analisar pelo preço do quilo. E não simplesmente porque fulano trabalha dessa forma, Beltrano trabalha dessa forma. Não, você vai fazer uma análise para poder definir o que você vai trazer para o seu negócio. Hoje, o nosso tema é de amador a profissional, tá? Então, quem trabalha de forma ainda trabalha de forma amadora. O que é trabalhar de forma amadora? É não trabalhar com medidas profissionais, não utilizar ferramentas que vão te auxiliar, tá? Por exemplo, tem ferramentas que são essenciais, como ficha técnica. A ficha técnica, açaimaker, é obrigatório para todo açaimaker. Lembrando que tem 3 tipos de ficha técnica. A que nós vamos falar aqui hoje é a ficha técnica operacional. Você precisa ter uma ficha técnica operacional aí na sua cozinha. E eu vou te dar o exemplo hoje de como você vai fazer. É simples. Acho que é a ficha técnica mais simples que tem de você fazer. É claro que dá trabalho de fazer. Dá trabalho, mas tudo dá trabalho. Mas é um trabalho, açaimaker, que vai ser gratificante para você. Porque você vai ter o seu negócio muito mais organizado. Você vai ter o seu negócio ali de forma profissional. Vai parar de trabalhar de forma amadora. E isso vai ter um impacto positivo no seu bolso, tá? Então eu sempre falo que o primeiro lugar que a gente sente é o bolso. Tanto na organização quanto na desorganização. O fato de você não conhecer os ingredientes que você trabalha, não saber o preço do quilo de nada, não acompanhar estoque, não acompanhar desperdício na empresa, todas essas ações, elas refletem negativamente
no seu negócio. Não é porque você é pequeno, não é porque você tem uma loja de açaí ou 2 ou 3 que você não tem um grande negócio, ou porque você é médio. Porque ontem, por exemplo, um açaí maker comentou comigo. Ele disse, olha, eu tenho dinheiro para investir e eu não acho que eu devo começar pequenininho. Eu acho que eu posso alugar um grande galpão, eu acho que eu posso trabalhar, comprar maquinários mais caros, mas açaí maker você precisa avaliar. Você sempre deve trabalhar com MVP. E quando eu digo que você deve trabalhar com MVP, por mais que você tenha dinheiro, não que você deva começar pequenininho, muito pequenininho. Não, mas você vai sempre começar nesse momento, principalmente nesse momento que nós ainda estamos de pandemia, com o mínimo de recursos possíveis. Quando eu falo que é o mínimo de recursos possíveis, eu não estou querendo dizer que você deve começar na sua cozinha. Não, você pode começar na sua cozinha. Você que é pequenininho, você que é maior, você pode também começar com um espaço. Você pode começar, porém você não precisa de um salão tão grande. Você vai trabalhar com um MVP. Por que um salão tão grande nesse momento para você, a não ser que seja seu? Então, assim, tem vários fatores que englobam. E cada caso é um caso. O que você precisa entender é que você deve sempre trabalhar com um MVP. Nenhum negócio é 100% seguro. Nenhum negócio, um comercial, tá? Gastronomia ou em outro setor, vai ser, olha, você vai entrar, você vai investir X e você vai receber daqui a 2 anos, payback vai ser de 2 anos e você vai ter o retorno do seu investimento. Não é assim. Nenhum. Tem uma previsão, você tem como estimar, mas não é garantia. Então, tudo vai depender das suas ações, da implementação das suas ações no seu negócio. Você está contabilizando o seu estoque? Você está fazendo PEPS, PVPS? O que você está fazendo? Que ações você está fazendo? Você acompanha o desperdício na sua empresa? Você sabe quanto você investiu para calcular o retorno do seu investimento? Você que quer comprar uma máquina, já vou falar disso também. Você quer comprar uma máquina, você sabe em quanto tempo o investimento que você vai fazer nessa máquina vai retornar para você? Então, assim, o que eu digo é para você entrar conhecendo o seu negócio, saber em quanto tempo você vai ter o retorno do seu investimento, quais ações você precisa implementar no seu negócio para você, de fato, colocar dinheiro no seu bolso e quanto vai entrar no seu bolso. Tudo isso é previsível. Tudo isso é mensurável, tá? Tudo isso você tem como fazer de forma organizada, não trabalhando de forma amadora. Lembrando, açaí makers, que as perguntas Fiel Ice, você pode colocar na caixinha, tá? Que hoje não tem caixinha aberta, então pode mandar as perguntas na caixinha, tá? Que eu vou responder no final. Beleza? MVP, mínimo produto viável. Eu quero dizer que você deve começar com o mínimo de recursos possíveis. Então, por mais que você tenha dinheiro, por quê? Quanto menos custos fixos você tiver, menor vai ser o seu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é quando você vai estar ali no empate, no 0 a 0. Tá? Quando você vai estar no 0 a 0, você ainda não vai ter lucro, mas também você não vai ter prejuízo. Então, quanto menos custos fixos você tiver, menor vai ser seu ponto de equilíbrio, tá? Então, tudo isso, todos esses fatores que nós estamos conversando vão impactar no resultado, tá? Então, os açaí makers aqui, Gardênia, tem mais açaí makers, sabem? Tem uma planilha que você calcula o seu ponto de equilíbrio, tudo isso você tem esse suporte, esse acompanhamento no meu negócio de açaí blindado. Mas você que ainda não tem, você tem que se atentar. Você tem que se atentar que tem que trabalhar de forma profissional, por mais que você ainda não seja. Amanda, mas eu não sou grande, só grandes empresas trabalham dessa forma. Não. Para você ser grande, você precisa começar a se organizar hoje. Beleza? Então vamos lá? Vamos hoje pro tema. O tema do nosso aquecimento hoje, não tem como colocar uns joguinhos aqui. O nosso aquecimento hoje é de amador a profissional. Primeiro passo, para todo mundo aqui que trabalha, tá? Fazendo o seu açaí. Lembrando que eu vou falar dos dois. Eu vou falar para os açaí makers que compram a caixa pronta,
tá? Os açaí makers que compram o açaí pronto e os açaí makers que preparam o açaí. Então, agora eu vou me referir ao preparo do açaí, ou seja, para os açaí makers que tem produção, beleza? Se você coloca algum ingrediente aí na sua produção que tá no olhômetro ou tá em medidas caseiras, você vai eliminar esse ponto da sua produção. Você vai eliminar completamente. Mas, Amanda, eu trabalhei assim, a minha avó trabalhou assim, a mãe da minha avó trabalhou assim. Tudo bem, mas isso deve mudar hoje, porque você é uma empresa, ou você é o MEI, você quer crescer, e para isso nós temos que trabalhar com medidas profissionais. Então, se você hoje coloca, por exemplo, 5 bananas na sua produção, um copinho de 200 ml, Amanda, eu coloco 5 barras, beleza, as 5 barras você sabe que são 5 quilos, porque a barra já vem porcionada em 1 quilo, então você coloca 5 barras, são 5 quilos, show! Mas a banana você não tá pesando. O xarope de guaraná você também não tá pesando. Amanda, mas eu coloco 200 ml de xarope de guaraná. Bom dia, qual o peso de banana por barra? Fabiano, coloca as perguntinhas aqui na caixinha, por favor, que eu respondo no final, tá bom? O que você vai fazer? Quem trabalha com o xarope de guaraná, já falaram assim pra mim, Amanda, mas eu coloco 200 ml porque o xarope é líquido. Açaí maker, entenda. Pode ser mel, pode ser xarope de guaraná, pode ser açaí. A densidade dele não é igual da água, tá? Então, o peso é diferente. O peso bruto vai ser um, o peso líquido vai ser outro, tá bom? Então, 200 ml, pode colocar. Não tem 200 gramas. Quem quiser, faça, tira a prova aí, tá? Então, 200 ml de xarope, não tem 200 gramas de xarope. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os seus 200 ml em medida caseira e vai pesar. Tira a tara do copinho. Às vezes, ele nem tem peso, mas tira a tara para comprovar mesmo. E coloca os 200 ml e anota quanto. Então, lembra que eu falei ontem? Eu nem repeti, gente. Ontem eu falei quais equipamentos e utensílios você vai precisar para esse aquecimento. E nesse aquecimento, vou relembrar aqui, são 2 semanas. É essa semana que a gente tá indo nos conceitos básicos, tá? E na outra semana eu vou precisar que todo mundo aqui esteja com a balança digital. Balança digital, scoop dosador, é obrigatório. Todo mundo aqui sabe que eu praticamente tenho uma cara de balança. Por que eu tenho uma cara de balança? Por que eu falo tanto da balança? Porque a balança é a nossa maior aliada. Então, todo mundo aqui que tá aqui, gente, ele tá aqui agora, 9h25 da manhã, porque quer trabalhar de forma profissional. Você não estaria aqui, nessa live agora, tá? Então, corre, compra a balança, pede na internet. Se acha que vai demorar, corre em algum lugar e compra, porque a balança você tem que ter. Você não pode ficar um dia sem balança no seu negócio, tá? Então, vou repetir aqui os ingredientes, os utensílios e equipamentos. A balança, tá? Obrigatório. Anota aí, pra quem, ó, papel e caneta. Papel e caneta na mão, tá? Anota balança, scoop dosador de complementos, caderno, você vai precisar, caneta, vai precisar também de calculadora, você vai precisar também, e boa vontade, tá? E ação aqui pra botar a mão na massa, você vai precisar de tudo isso. Tiver preguiça também, nem vem, porque não adianta estar aqui assistindo, mas não implementar o que eu tô falando pra você. Senão não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Beleza? Então, como eu acabei de falar, você vai precisar da balança digital. E tem gente que diz, Amanda, mas eu quero fazer sem balança. Então, seu lugar não é aqui. É em algum lugar lá no YouTube que passa as medidas caseiras, porque aqui eu vou explicar pra você, já estamos casados com a balança. Show, show. Isso faz toda a diferença. Você vai ver, eu fico muito feliz. Muito, muito. Tá, gente? Então, foca nesses utensílios, tá? E nesses equipamentos. Então, se não tem ainda, compra. Porque agora eu tô passando a teoria, tá? Mas semana que vem tem mais prática. Então, eu quero que todo mundo ponha a mão na massa. Porque isso aqui é aquecimento da maratona. E a maratona eu vou botar mesmo pra quebrar. Porque se for pra perder tempo, tá? Sentar o rabinho e assistir a maratona, vai ser pra fazer a mudança no negócio. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, hoje o tema é de amador a profissional. Então, o que você vai fazer? Para quem trabalha com medidas caseiras, tá? Medidas caseiras ou no olhômetro. Amanda, mas eu trabalho há muito tempo assim. Show, o que você vai fazer?
Você vai pegar tudo no olhômetro que você tinha, ou tudo em medidas caseiras, vai pegar a sua balança, a sua maior aliada, e você vai fazer o quê? Vai pesar. Ah, eu colocava 5 bananas. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Eu colocava, vamos supor que seja uma receita aqui, uma receita amadora, tá? Eu tô tirando aqui da cabeça mesmo, de qualquer jeito. Você usa para fazer essa receita amadora, você usa 1 quilo de açaí, você vai usar 3 bananas, essa receita é amadora, tá? E você vai utilizar também 200 ml de xarope de guaraná. Então, Amanda, eu trabalho dessa forma. Tá, o que você vai fazer então? Primeiro, você vai pegar esse 1 quilo de açaí que você vai manter, porque 1 quilo é 1 quilo. Show. 3 bananas, você vai escolher o tamanho, porque açaí maker, entenda, a banana, se você não pesar, você não tem como padronizar mesmo. Por quê? Uma hora a banana vai estar maior, outra hora ela vai estar menor. Tá? Então, você não vai ter padrão. E você não tendo padrão, o seu cliente percebe isso. E a falta de padrão, ela tem um impacto mega negativo no seu bolso e na sua qualidade, tá? Porque a qualidade, ela tá ligada diretamente também com o padrão, tá? E o padrão, ele reflete onde? Ele reflete no seu bolso. Porque eu sempre falo, antes de eu falar de lucratividade, eu tenho que falar disso aqui com você. Antes de eu falar em margem de contribuição, antes de eu falar da precificação, nós temos que mergulhar a fundo no padrão, na padronização, no cálculo de custo. Porque se você não tiver isso aqui, que é o beabá, isso aqui é o básico, se não tiver isso aqui, você não consegue subir, você não consegue ir pro próximo nível, você não consegue, porque você não tem um básico. É por isso que eu digo, não adianta, tem gente que diz pra mim, Amanda, eu quero saber como é que eu vou precificar. Gente, tem várias formas de precificar. Eu, por exemplo, eu utilizo do markup. Tem gente que utiliza só do CMV. Eu utilizo do markup. Você tem acesso a quê? Que você tem acesso às planilhas do curso, que elas têm conexão direta com o quê? Com seus custos operacionais. Fernando, você tem conexão direta com seus custos operacionais. Então, tudo isso você tem. Agora, isso aqui que eu tô falando pra você é o básico. É o básico, é o que você precisa para quem ainda não tem as planilhas. Então, vamos voltar. Pesagem, voltou. Então, isso aqui você já sabe, que a balança e essa parte de você pesar é essencial, é primordial para você poder pensar em fazer a precificação sustentável, a precificação da forma correta no seu negócio. Então, vamos voltar para nossa medida amadora. Você coloca 300, até perdi aqui, mas eu acho que eu coloquei, lembrei, 1 quilo de açaí, você coloca 3 bananas e 200 de xarope. Lembrando que se você não pesar a banana, você não vai ter padrão, beleza? Então, você vai escolher o tamanho, e tem gente que diz pra mim, Amanda, mas não tem problema, porque sou eu sempre que faço a minha produção e eu sempre escolho a banana, acredite, já falaram isso pra mim, do mesmo tamanho, tá bom. Açaí Maker, e se não for você que for produzir seu açaí? Se você tiver algum problema e alguém for produzir o açaí pra você, como é que você vai explicar o tamanho da banana que você quer? Como é que você vai colocar isso na sua ficha técnica? Você não tem como colocar. Gente, coloca as perguntas na caixinha, por favor, que eu vou responder ao final, tá? Então, você não tem como ter padrão. Então, você vai pegar a banana, voltando pra nossa medida amadora, e vai pesar. 3 bananas, escolher o ponto de maturação ideal. Lembra que eu falei que está conectado? A produção está conectada diretamente a sua produção com o quê? Com o resultado que você vai ter. Tá ligado diretamente com seus custos e com a sua lucratividade ao final. Açaí Maker, quanto vai sobrar, está ligado diretamente com a sua produção e com todos os processos que envolvem a sua produção. Então, primeiro eu vou decidir o quê? O tipo de banana que eu vou utilizar na minha receita. As mais utilizadas para o açaí são a banana prata e a banana nanica. Sempre falo isso aqui. Qual que é a diferença das duas? Ambas têm poder espessante e adoçante. Porém, a banana prata tem um pouquinho de acidez que a banana nanica não tem. E a banana nanica tem um dulçor maior, ou seja, o poder adoçante dela é maior do que a da banana prata. Há quem prefira a banana nanica porque é mais doce, né? Tem um poder maior de adoçar ali o açaí. E quem prefira a prata? Eu sou do time da prata. Por que eu sou do time da prata? Porque ela dá um pouquinho de acidez que a nanica não dá.
tá? Mas aqui, se eu fosse fazer uma votação, uma galera ia preferir a nanica. Isso aqui é questão de gosto. Então, o primeiro ponto, escolher o tipo da banana. Segundo, ponto de maturação da banana. Eu sempre falo aqui que você tem que fazer o quê? Congelar a banana. Como é que os açaí makers fazem? Pegam a banana de qualquer jeito, a banana ali, a banana aqui às vezes tá muito madura, às vezes a banana tá verde, às vezes a banana tá no ponto certo, e tacam na produção do açaí e batem de qualquer jeito. Resultado disso, o cliente vai dizer, nossa, hoje o açaí tava maravilhoso. Aí outro dia o cliente volta, tava com gosto de banana. Aí outro dia o cliente volta, hoje tá com gosto de banana verde. Ou seja, totalmente falta de padrão, tá? Então, o que não deveria acontecer. Então, lembrando que depois desses passos, né, de escolha da banana, você vai com o processo de congelamento da banana. Açaí maker, pra quem coloca banana na produção. Quem não coloca, óbvio que não vai fazer isso. Mas pra quem coloca banana na produção, seja o açaí com banana ou a sua base que você usa aí, tradicional, se você coloca banana, você deve congelar. Por quê? A banana tá ali amadurecendo. Todo mundo aqui que trabalha com banana, na verdade, que trabalha com açaí, sabe o quanto a banana amadurece rápido. Então, se você não tiver isso, não tiver atento e não souber o ponto de maturação ideal para você, você vai fazer o quê? Perder essa banana. Então, o que você vai fazer? Vai deixar a banana, não vai deixar a banana em local quente, não vai deixar a banana no sol, vai deixar a banana em um local arejado. Quando chegar no ponto de maturação ideal para você, que você gosta de colocar no seu açaí, o que você vai fazer? Você vai processar a banana, que é fazer o quê? Descascar a banana, tá? Pesar, porcionar a quantidade que você coloca na sua produção e congelar. Show, congelei minha banana, então em até 30 dias você pode utilizar a banana na sua produção. Olha que maravilha, você não vai perder a banana vai estar ali. E a validade dela é de até 30 dias. Então você vai pegar essa banana, vai colocar na produção. Show, viu como não dá muito trabalho? Segundo ponto, xarope de guaraná. Ah, Amanda, eu coloco 200, ok. Você me falou que você coloca 200 ml. Se você tem essa medida padrão, eu concordo com você que não vai variar a questão do sabor, porque você coloca 200 ml. Mas açaí maker, você não tem como calcular seu custo. Porque, por exemplo, aquele galão de 5 litros de xarope de guaraná, ele não tem 5 quilos de xarope de guaraná. Quem hoje ainda não sabia disso, pega a balança e pesa. Pesa o xarope de guaraná, você vai ver. Então, como que você vai calcular o seu custo de forma precisa se você não pesa? Então, o que você vai fazer? Ah, eu já defini que é 200 ml. Você não vai alterar. Não tô falando que você vai alterar a sua receita. Você vai passar ela para medida profissional. Então, você vai pegar os 200 ml que você já colocava e vai pesar. Vamos supor que dê 180 gramas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a banana que você já pesou. Quantas bananas que eu falei que eu coloquei? 3 bananas, né? Então, você pesou a banana e deu tantos, sei lá, vou dizer que deu 300 gramas. Vamos supor que deu 300 gramas. 3 bananas deu 300 gramas de banana. Então, você vai esquecer as 3 bananas e faça chuva, faça sol, seja você ou qualquer outra pessoa que vai produzir seu açaí, a quantidade de banana é 300 gramas de banana. Show! Xarope de guaraná. Ah, esquece os 200 ml. Você vai colocar 180 gramas. Que aí você pode padronizar, olha, esse copinho de 200 ml. Só que você tá colocando ali aquela quantidade para quê? Para ficar fácil para você. Inclusive, esse é um outro passo, que depois que você faz a pesagem, você fez o inverso. Primeiro você faz a pesagem, você define a quantidade líquida. Quantidade líquida é esse peso, tá? Que eu falei pra você. Então, você define a quantidade líquida, depois você pode colocar em medidas caseiras, mas só pra ficar fácil na hora da produção. O importante é você saber quantos gramas tem lá, beleza? Show, Melo! Então, o que você vai fazer? Vai pegar e vai colocar isso ali no seu caderno. Então, você já sabe que você colocou ali, vamos lá, uma barra de açaí, certo? Você colocou 300 gramas de banana e eu coloquei 180 gramas de xarope de guaraná. Então, toda vez que eu for fazer a minha produção, eu já vou fazer o quê? O meu mise en place, não é? E vou organizar a minha produção. Isso aqui eu também ensino passo a passo.
tá? Por que você tem que fazer isso? Porque você não vai ficar perdido na hora da produção. Isso aqui, açaí maker, eu tô dando um exemplo pequenininho, mas isso aqui vale para uma produção industrial. Para uma produção industrial, você pode fazer as 500 quilos de açaí no dia. Você tem que fazer o mesmo processo, você deve pesar, você deve ter tudo em gramas, você tem que ter tudo porcionado previamente. A organização prévia vai resultar em quê? Vai acelerar o resultado no seu negócio, porque a organização prévia, ela te dá precisão, ela vai te dar redução de custos, ela vai agilizar a sua vida. Então, o fato de você porcionar a banana, o fato de você deixar o xarope já pesado, tudo isso aqui vai agilizar o seu processo produtivo, tá? Então, seja esse filtro, gente, seja em uma pequena, seja na sua cozinha de casa ou seja numa grande fábrica. Então, quem tem fábrica, quem revende caixas, o que você tem que fazer? Você deve organizar o seu processo para ficar fácil, né? Ok? Voltou aqui, né? Vamos lá então, voltando. Então, primeiro passo, todo mundo pegou aqui? Confirma pra mim se todo mundo pegou. É transformar a medida amadora, tá? A medida caseira, tudo que é olhômetro e medida profissional. Outro ponto, você vai esquecer o olhômetro. Eu falei ontem, o olhômetro serve para você avaliar avaliar a performance, avaliar a postura do seu colaborador, avaliar a sua equipe. Para isso serve o olhômetro. O olhômetro ele não vai te ajudar na sua produção. O olhômetro não vai te ajudar nisso. Então, esquece o olhômetro não funciona e você vai trabalhar com esses processos, que isso aqui é o básico, beleza? Então, isso aqui tá ok. E como você vai ajustar isso, você vai seguir exatamente esse processo que eu falei pra você. E por quê? Eu vou transformar minhas medidas caseiras, Amanda, para tudo em quilo. Porque dessa forma você vai ter padrão e você vai conseguir calcular seus custos. Então, isso aqui é obrigatório. Ah, mas se eu trabalho assim há 50 anos, tô dando aqui, eu tô aumentando, tá, açaí maker? Porque tem gente que diz pra mim, mas eu trabalho há 10 anos, trabalho há 5 anos dessa forma, mas é hora de mudar. Não é porque você trabalhava há 5 anos de forma errada que você vai ficar assim a vida inteira. Então, você tem que mudar. Você descobriu, você altera, tá? E pra quem tá começando um negócio agora, e pra quem quer começar um negócio agora, eu vou chamar aqui uma aluna que tem esse relato pra contar aqui pra vocês, que ela me contou. Tem gente que manda direct aqui pra mim e diz o seguinte: Amanda, eu quero receita, porque é a receita que vai ser o diferencial no meu negócio. A receita que vai mudar a minha vida, açaí maker. Quem conta? Não é a receita que vai mudar a sua vida. A receita, você pode ter o melhor açaí. Você pode ter assim, eu acho que eu tenho o melhor açaí do mundo. Todo mundo aqui na minha cidade confirma que o meu açaí é o melhor açaí do mundo. Mas o fato de você fazer o melhor açaí do mundo não significa que você vai ter sucesso na sua operação. Não significa que você vai ter sucesso no seu negócio. Não significa, se você não aliar essa produção, se você não aliar esse método que você trabalha, a sua gestão. O que eu digo a sua gestão? Ao conhecimento integral do seu negócio, aos seus números. Aí, esse passo que eu falei, inicial, você não vai ter sucesso, açaí maker. Então, isso aqui é o básico. Isso aqui que eu tô falando pra você agora, que você não vai ter sucesso se você não tiver o conhecimento, e não só ter o conhecimento como implementar de gestão, você não vai pra frente. Isso aqui são dados de associações, como o Sebrae, a Brasel, que afirmam, tá? Isso aqui foi pesquisas, que mais de 70% das empresas que fecham com menos de 2 anos, sabe qual que é o problema? Falta de gestão no negócio. As empresas começam, os empresários, muitos, né? Pessoas abrem empresas e não sabem quanto gastam, não sabem quanto ganham, precificam olhando o concorrente, ou então multiplicando por 2 ou por 3, sabe? Ou então fazendo uma regrinha de 3, não conhecem seus custos operacionais, fixos, variáveis, não utilizam ferramentas, gente, que estão aí gratuitas, muitas coisas eu falo aqui pra vocês. Então tem gente que não faz nem questão de implementar
e acaba fazendo o quê? Só se preocupa com a venda. A venda é sim o motor da empresa, né? Como diz aí, grandes players, né? Só que grandes players também afirmam o quê? Gente, empresários, sim, desculpa a palavra, mas fodásticos, tá? Como eu sigo, sempre posto eles aqui, Flávio Augusto, Abílio Diniz, entre outras grandes feras, inspirações, afirmam que você tem que vender, mas se você não conhecer seus números, açaí maker, se você não conhecer a sua operação, se você não conhecer todos os processos da sua empresa, você não vai para frente, porque não é só a venda, entenda. Como diz outro player aqui que eu sigo e sempre indico também posts, a ForBlue, né? O que eles falam? Que se a venda com o preço errado pode quebrar a sua empresa, é o atestado de falência da sua empresa. Eles falam isso e é a mais pura verdade. Você pode rachar de vender. Se você tiver com o preço errado, você quebra. Você quebra. E para você mudar você ter certeza, você tem que ter certeza. Você tem que ter certeza que seu preço tá certo. E como que você vai fazer? Como que você tem certeza que seu preço tá certo? Fazendo isso, que é o básico. Porque se você vender com preço errado, você quebra, você vai à falência, você não tem como pagar suas contas. Isso não é só para quem não tem dinheiro não, tá? Que eu conheço gente que tem grana, muita grana, e começou negócio e não deu conta. Por quê? Porque tinha outra pessoa com mais grana ainda botando dinheiro ali, o negócio não dá certo. Bota dinheiro ali, porque não tem gestão. Tem dinheiro, mas não tem gestão. Bota dinheiro ali. Chega uma hora que até quem tem muito dinheiro ali sobrando, cansa de botar dinheiro num negócio que não tá tendo retorno. Por quê? Não é só dinheiro. Não é só dinheiro que vai resolver. Você tem que conhecer o seu negócio. Seu negócio, sempre fala, é igual um filho. Você não conhece? Quem tem filho aqui não conhece o filho? Igual um negócio, como é que você se preocupa só ali com fazer açaí? Porque, Amanda, eu quero receita. Se tiver receita, meu amigo, e você não tiver gestão no seu negócio, você não conhecer seus custos, você não conhecer sua lucratividade, você não acompanhar o desperdício na sua empresa, você não vai ter sucesso. Sabe, isso aqui é claro, quando você olha, eu olho uma empresa bagunçada, eu já sei que ela não vai durar muito tempo. A pessoa pode ter grana, mas não vai durar muito tempo. Porque nem quem tem grana quer ficar vendendo seus bens para colocar num negócio que não tá dando certo. Entenda. Então, a parte da gestão é primordial, tá bom? Então, quando você tá começando, aí tem gente que diz, Amanda, mas eu não preciso aprender, acredite. Tem gente que fala isso pra mim, vou até printar isso quando falar, eu não preciso entender de gestão agora, porque eu tô começando, porque eu sou pequenininho. É por isso, por você ser pequenininho, por você tá começando, que você tem que começar redondinho. Você vai começar o quê? Quando você tiver quebrado, quando você estiver ali ferrado na vida, aí você vai procurar entender da gestão, quando você não estiver conseguindo nem dormir, devendo tudo que você pode, é quando você vai procurar se organizar no seu negócio, açaí maker. Então, entenda, o momento é agora. Você tá começando, então, Amanda, eu comecei tem 5 meses, é agora. É agora que você me descobriu, agora que você descobriu a escola, agora que você descobriu como você deve trabalhar, então é agora que você vai aplicar. Não é deixar para depois, não é para deixar para quando você estiver ali devendo, ou quando você não conseguir mais, tipo, não consigo mais dormir direito, eu não consigo, porque depende, tem gente que depende da minha empresa, tem gente que depende de mim, porque quando você abre uma empresa, outras pessoas dependem de você. Você tem funcionários, você tem responsabilidades. Se você não tiver funcionários, você tá vivendo daquilo, não é? Muitas pessoas falam pra mim, Amanda, o açaí é minha vida, eu vivo disso. Então, por você viver disso, você deve se debruçar sobre aquilo. Se debruçar. Dá trabalho? Dá. Mas se fosse pra não dar trabalho, sei lá, você compraria seria uma besteirinha? Não é? Não, isso aqui é um negócio. É um negócio. O seu negócio é importante, o seu negócio merece atenção. A outra coisa que eu notei aqui que as pessoas falam muito, eu quero açaí cremoso, eu quero produzir açaí, quero só produzir, depois eu me preocupo com o preço de venda, depois eu me preocupo com quanto eu vou vender. Uai, açaí maker, eu acabei de falar aqui pra você que a produção tá ligada diretamente com o quê? Com o quê? Com a sua gestão, que se você produzir de forma errada, você vai vender durante um tempo, mas você não vai ganhar dinheiro.
Só que o que acontece? Outro ponto. Ah, Amanda, mas eu faturo 15 mil reais. Eu faturo, sei lá, vou jogar pra cima, 30 mil. Tá, mas vem cá. Não interessa quanto você fatura. Eu não quero saber somente quanto você fatura. Eu quero saber qual o seu lucro. Qual que é seu lucro? Quem aqui é SciMaker? Fala a verdade. Eu sei que tem gente que sabe. Quem aqui sabe exatamente o lucro? A lucratividade. Coloca aqui pra mim. Levanta a mãozinha. Quem aqui sabe exatamente quanto ganha? A lucratividade real do negócio, calculada. Quem aqui sabe? Coloca aqui pra mim. Quem tem negócio e sabe a sua lucratividade. Coloca aqui pra mim. Faz toda a diferença. Vai colocando. Faz toda a diferença quando você sabe quanto você tá ganhando. Quando você sabe, quando você tem essa noção. Porque você tem... Aí, outro ponto, que isso aqui, gente, isso aqui é mudança. Por isso que eu digo que o meu negócio de açaí blindado é mudança de vida. Porque você entende uma coisa. Você sabe a sua lucratividade. Show, Alexandre. Show, Melo. Gente, seguinte. Ó, meu é 20%. Show, show. E tá muito bom. Tem gente de 20%. Eu ganho 100%. Você não ganha 100%. Quem conta? Ganho. Depois eu falo a média de lucratividade, tá? De fábrica e de loja de açaí. Da venda B2B e a B2C. Mas o que você precisa entender, uma coisa que é mágica, uma coisa assim que é mudança de vida. É o seguinte, você tem o controle dos seus custos. O seu CMV, você tem como controlar. O seu CMV não é assim, eu abri uma empresa, mas fulano tá indo tão bem. Nossa, fulano disse que ganha, 20%. Então fulano tem o dom. Fulano, sei lá, como é que é aquele ditado, né? Nasceu, sei lá, virado pra lua. Tem um ditado aí que diz isso. Eu sou péssima pra lembrar ditados. Mas fulano diz isso. Fulano é sortudo. Fulano não é sortudo. Fulano não é sortudo. Fulano age. Fulano conhece os números dele. Fulano, com certeza, todos os dias está debruçado na gestão do negócio dele. Você tem que entender isso, que o seu negócio não é só, eu vou acordar cedo, eu vou fazer compra, eu vou fazer minha produção, depois eu vou vender, eu vou atender o meu cliente. Se você ficar nesse círculo vicioso, você não vai botar dinheiro no seu bolso. Então você faz tudo isso, você acorda, você vê as compras, você atende o seu cliente. Nasceu com a popa virada para a lua, exatamente, não é verdade. Quem sabe é porque tá trabalhando nisso. Porque você não tem que se preocupar só ali em venda, ou então só na sua produção. Se você tem a sua produção, mas você não sabe seus custos reais, meu amigo, aí sim, você ainda tá sobrevivendo, você é sortudo. Você é sortudo, você não precisa viver da esperança de um milagre acontecer na sua vida. Você não precisa. Eu tô falando pra você, isso é uma coisa assim, isso é lógico. E outro ponto, isso não é difícil. Isso não é difícil. Pode ser até mais trabalhoso aqui, no aquecimento e na maratona. Por quê? Você vai fazer isso de forma manual. Eu sempre falo isso aqui pro quem é antigo sabe que eu falo, olha, se você não entrar, você vai continuar sempre assim. E eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra isso. Porque eu quero realmente que, como eu falo, tubarõezinhos no mercado de açaí. Eu quero que você pode até não vender 500 mil. Tô exagerando, 500 mil no mês. Você pode até vender ali seus 60 mil, seus 50 mil, mas você tem exatamente o seu CMV controlado, você tem sua lucratividade bonitinha entrando todo mês, você paga seus custos fixos, tá? Você paga seus custos variáveis, seus impostos, você está nas plataformas de delivery, você tem delivery, você calcula, faz a sua precificação do delivery da forma correta. Então você tem um negócio mais leve, porque eu sempre falo isso, eu falei na maratona passada, gente, o negócio, ele não é pra sugar nossas energias. O negócio não é pra você chegar assim, sabe? Eu sei que você chega cansado. Gente, eu tive negócio durante 13 anos. 13 anos. Eu fiquei em chão de fábrica. Eu tive meu negócio próprio durante 13 anos. Eu saí pra fazer isso aqui que eu tô fazendo hoje. Pra isso que eu vendi tudo. Pra isso. Mas, gente, eu sei como é cansativo. Mas é cansativo e é gratificante quando você entende, quando você conhece seus números, quando você sabe o seu ponto de equilíbrio, quando você tem metas diárias.
Porque você sabe quanto você tem que vender para pagar seus custos fixos. E você sabe que a partir de determinado valor, você tem o quê? Lucro. E você sabe exatamente quanto. Só que não é mágico, você tem que acompanhar. Lembra que eu falei que o CMV se acompanha? Lembra que eu falei das compras? Venda é um dos motores da sua empresa. Eu não digo que é o motor único, é um motor, show. Porque se você pode ter tudo organizado, tudo perfeito. Se você não tiver venda, você vai evoluir? Não vai? Então a venda é um dos motores. Mas outro ponto muito importante é as compras. Compras é o primeiro passo para você começar a controlar seu CMV. Compras, Açaí Maker. Se você não se preocupa com compras, você deixa isso na mão de qualquer pessoa. Você compra de qualquer jeito. Você deixa para comprar sem organização, o seu lucro vai escorrer ali, ó, pelo ralo. Pelo ralo. Você não vai ver dinheiro no seu bolso. Então, eu sempre falo, compras, acompanhamento, controle de estoque. Isso aqui, gente, isso aqui é o básico. Controle de estoque, qual método você vai implementar no seu estoque para trabalhar, de qual forma você vai trabalhar. Primeiro que entra, primeiro que sai, primeiro que vence, primeiro que sai. Você acompanha, seu estoque é trancado? Não, seu estoque é aberto? Tem uma planilha de controle de estoque? Você tem planilha de desperdício? Você sabia que o desperdício é um dos lugares onde mais escorre o seu dinheiro? Isso com coisas básicas, com frutas. Se você trabalha com outros produtos, legumes. Gente, desperdício é cruel. Desperdício, assim, é uma coisa que você não vê. Porque se você tem uma equipe, aquele desperdício acontece, a sua equipe pega aquilo e joga no lixo. Então, se você estiver em cima, você não vê. Mas ali está escorrendo uma grande parte do seu dinheiro. Então, é o ralo, exatamente. É o ralo. Gente, você não vê isso. Então, isso é mágico da forma negativa. Isso aqui é assim, é uma sombra na sua empresa, o desperdício. Por isso que eu digo que você tem que ter o olho clínico. Você tem que olhar na sua empresa, pode ser só você. Você vai olhar ali, olhando tudo. Onde que eu tô tendo desperdício? É na fruta? Onde que eu tô tendo? É na organização da minha geladeira? É na organização do meu freezer? Onde que eu tô tendo desperdício? Se você não tiver, eu até brinco que eu estimulo os meus alunos a serem, procurar, pequenas coisas. Eu vou ali na espátula, eu vou pra raspar ali na hora do açaí, do seu balde ou da sua caixa. Por quê? Porque eu já vi jogando muito açaí no lixo, eu já vi jogando banana fora. E se você pesar quanto que você tá jogando fora, isso aqui, gente, isso vai representar, assim, no final do ano, sem brincadeira, de 2 a 4 mil reais, se você não tiver um controle. Gente, põe na calculadora, 2 a 4 mil reais que você joga fora. Eu poderia ser até mais ousada. Se você vender muito, se a sua empresa girar muito dinheiro, você joga mais ainda. Se você não tiver controle. Sabe, estoque. Você tem várias questões. Questão do estoque, você tem vencimento de mercadoria, acompanhamento no recebimento dos produtos. Vai ficar gravado, Fiel Ice, vai ficar gravado. Ontem eu não consegui deixar, gente. Na hora que eu tava salvando, sumiu a live, acreditem. Mas ficou no YouTube. Tá? Então, assim, como é a meta de controlar o estoque? Então, o que você deve fazer? Primeiro, implementar um sistema que você vai implementar no seu estoque. Vai ser o primeiro que entra, o primeiro que sai, ou o primeiro que vence, o primeiro que sai. Tá? Eu sempre, olha, no McDonald's, todo desperdício é contado, porque tem que ser. Na mentoria eu passo isso, é uma planilha de desperdício. Tá? Então, isso em todo lugar deveria ter. Por que deveria ter? Porque é importante, gente. É um dos... Assim, você tem que ver para onde está escorrendo seu dinheiro. E o estoque, o primeiro passo do estoque é compras. A gente poderia marcar uma live sobre isso depois. Tá? Então, a primeira parte é compras. Quando você faz a compra, você deve fazer uma compra programada. Você tem a média de quanto que sai aí na sua empresa? Vou te dar um exemplo. Creme de leite. Você faz cremes. Quem aí já tem os cremes que encantam? Quem já tem os cremes que encantam aí? Sabe, se você produz cremes artesanais, você trabalha com creme de leite. Vamos supor, sou comprador, show. Depois, Melo, deixa seu contato. Eu sempre falo lá, Melo tem Nutella, tem creme, tá? Então, você compra.
Então, você vai comprar. Então, se você comprar de qualquer jeito, é ali que tá escorrendo o seu dinheiro. Primeiro passo é compras. Segundo, você precisa ter uma programação. Eu sempre indico você comprar 20% a mais do que você utiliza na média. Já aconteceu aí de você ter um estoque contadinho e esquentar? Porque açaí é assim. Açaí é assim. Isso desde quando eu comecei em 2008, final de 2008, que eu digo até que foi em 2009. 2008 é assim. Tá aí um clima de boa, tá vendendo bem, porque tá quente, né? Porque vocês sabem que quando tá quente vende mais, mas se esquentar mais ainda, o bicho pega. O bicho pega pro lado positivo, porque as vendas aumentam muito. Não é verdade? Quanto mais quente, mais nós vendemos açaí e sorvete, milkshake, não é verdade? Todo mundo concorda? Então, o que você tem que fazer? Na sua compra, você compra 20% a mais. Só que isso tem que ser calculado. Para de comprar de qualquer jeito. Eu vou no mercado, eu vou comprar. Não, eu vou no mercado. Se eu uso 10 caixas de creme de leite por semana, eu vou comprar 12. Não é? Então, eu tenho que fazer este cálculo. Eu tenho isso aqui, é o mínimo. Você pode colocar 30%. Isso assim é o mínimo que eu indico. Mas tudo depende ali do seu planejamento. Outro ponto, você analisa fabricação e validade, que tem gente que não tá nem aí, tem gente que compra e não vê. Aí quando tá lá no estoque, o que acontece? O produto vence. Aí também é mais dinheiro indo pro ralo. Então tudo isso você tem que acompanhar. Aí você faz o quê? Você coloca no seu estoque. O seu estoque, ele tem um acompanhamento. Quem tira as compras do seu estoque? Quem tira é todo mundo. Se você tem, sei lá, 5 funcionários na sua empresa, todo mundo vai lá e mete a mão e tira, ninguém anota nada. Então, o que você tem que fazer? Fazer uma planilha de retirada do seu estoque. E o que você faz? Você vai anotando quem tirou, quanto tirou e quando tirou. E para que foi que você tirou? Exemplo, eu tirei 1 quilo de creme de leite do estoque. Então, eu tô produzindo creme de leite ninho. Tá? Vou produzir creme de leite ninho e eu vou produzir creme de morango. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar. Se a Amanda tirou do estoque aqui do Açaí Mania, então eu vou tirar aqui. Quem tirou foi a Amanda. Tirei 2 quilos de creme de leite para produzir produto X e Y. Ponto. Qual que é a dificuldade em fazer isso? Porque aí o gestor, o Natécio, vamos supor que é o dono do Açaí Mania. A Amanda é funcionária, então a Amanda foi lá e tirou. Então o Natécio, ele pode não estar lá o tempo todo, até porque a empresa, não é? Com todas essas ferramentas, a empresa do Natécio funciona sem ele. Funciona. Porém, ele não pode deixar, a partir do momento, eu sempre falo, a partir do momento que você não tem tempo de estar na sua empresa, de contar estoque, de fazer pedido, de fazer uma programação de compras, de analisar os desperdícios, Açaí Maker, na boa, vende a sua empresa. Porque eu te garanto, uma coisa eu te garanto, açaí é lucrativo? Eu te digo, açaí é lucrativo, mas você tem que estar na loja. Por que eu vendi os meus negócios? Por que eu vendi? Porque eu quis me dedicar somente? Sim, eu quis me dedicar. Mas eu não tinha mais tempo para estar na operação, entende? Se eu tivesse, eu não tenho mais tempo para estar na operação. Amanda, mas você pode colocar um bom gerente, mas eu tenho que acompanhar o meu gerente, concorda? E se eu não tenho? E se eu não tenho um bom gerente? Ou se eu não tô acompanhando o meu gerente, eu vou largar o meu gerente lá? Vou largar? E aí? Então não pode. Se você não tem tempo para acompanhar, para estar na sua operação, não compensa você abrir o seu negócio de açaí. Porque eu sempre falo, açaí não é um investimento que você colocou dinheiro lá e ele vai render todo mês para você 20%, 18%. Não. Beleza? Vamos andando aqui, senão a gente vai passar do nosso horário. Açaí Maker, outro ponto. A questão da gestão, que eu já falei, a importância de você conhecer. Tá? Tem gente que abre de qualquer jeito, não tá nem aí e não se preocupa. Vocês viram tanto de coisa que nós falamos? A gente falou de controle de estoque, a gente falou de planilha de desperdício. Planilha de desperdício, vou citar ela também, vou falar ela na maratona, eu falo isso na mentoria. Planilha de desperdício, gente, ela é essencial. Tudo que você tem que ter, abriu, essa planilha, ela tem que estar lá. Ela tem que estar lá, a planilha de desperdício. Então, eu joguei fora.
eu joguei fora 2 copinhos de leite condensado que venceram. Então, ela tem que fazer o quê? Você coloca na sua planilha de desperdício. Se você não colocar na sua planilha de desperdício, você não sabe quanto que tá indo de dinheiro pro lixo, pro ralo. Então, ela é essencial, ela é fundamental no seu negócio, ela tem que ter. Tá bom? Então, a planilha de desperdício. Nós falamos também de compras, de programação de compras. Você tem que ter uma programação de compras. É você o comprador da sua empresa? Sou, beleza. Então, você tem que disponibilizar quanto de verba você vai disponibilizar para compra. Você faz essa programação? Não, eu faço ela de qualquer jeito, eu vou e compro. Não, porque assim você também é um dos métodos, inclusive, de controle do seu CMV. É isso, você tem que disponibilizar. É você o comprador? Não, Amanda, eu tenho uma gerente que cuida dessa parte. Então, você acompanha. Você não vai largar na mão da sua gerente ou do seu gerente, beleza? Então, o que eu vou fazer? Para poder ter esse controle todo. Lembra que eu falei no início da ficha técnica? Então, agora nós vamos falar sobre ela. Existem 3 modelos de ficha técnica. Não é a ficha técnica operacional, que é a que nós vamos falar agora. Isso também tudo tá no meu negócio de açaí blindado e na mentoria. Tá? Então, a ficha técnica operacional, que é a mais fácil do mundo, e eu vou falar aqui pra você por quê. Tem a ficha técnica de custos, tá? Que essa ficha técnica de custos tá na planilha que eu falei pra você, que ela é assim, gente, ela é surreal, essa planilha, assim, é mudança de vida, tem tutorial, tem tudo, tá? Então, tem essa planilha de custos, que tem a ficha técnica de custos, tá? E essa planilha ela tá conectada com todo o seu negócio. E temos também a ficha técnica comercial. Lembrando que a ficha técnica comercial é que você deve pedir para o seu fornecedor. Ah, você que trabalha com caixa de açaí pronto, o seu fornecedor tem que te fornecer a ficha técnica comercial do produto. Ah, Amanda, mas o meu fornecedor disse que não vai me fornecer a ficha técnica porque tem a receita dele. Opa, atenção aqui, Açaí Maker, você não tá pedindo a receita dele. Você tá pedindo a ficha técnica comercial. Se o fornecedor diz que ele não vai te passar essa ficha técnica, é porque ele confundiu. Ele acha que você tá pedindo a ficha técnica operacional dele, que é o passo a passo de elaboração da receita dele. Não é isso que você quer. Você quer a ficha técnica comercial. Ficha técnica comercial vai te falar o quê? Informações para alergênicos, fabricação e validade, peso bruto e peso líquido, informação nutricional, ingredientes, onde foi produzido esse açaí, se tem alguma informação específica, restrição. Então, essa ficha técnica comercial, ela é importantíssima. Você deveria ter de todo fornecedor que você tem. Essa ficha técnica comercial. Se tiver, pensa, Açaí Maker, se você tiver algum problema com seu açaí, você tem a quem recorrer, você tem a licença daquela fábrica, você sabe que é uma fábrica séria. Entenda que hoje, assim como estão surgindo muitas lojas de açaí, tá surgindo também muitas fábricas. Tá surgindo muita fábrica no Pará, que também nem licença tem. E tá surgindo também muitas fábricas de mix, que a pessoa trabalha de qualquer forma. E olha, eu não vou nem falar aqui o que eu já vi em fábricas de açaí, senão vai te assustar. Então, assim, e qual que é a garantia que eu te peço para você ter certeza de que você tá comprando um açaí seguro? Licença sanitária, ficha técnica comercial, Açaí Maker. Se você não pedir isso, você corre riscos. Tá? Então, peça essa documentação, esteja munido dessa documentação, isso é uma segurança para o seu negócio. E a ficha técnica operacional, que é a que nós vamos falar agora para abrir para as perguntas, é um passo a passo de elaboração da sua receita. Mas lembra o que eu falei, que você vai mudar? Faz de conta que você vai olhar uma receita. Eu sempre falo a receita de um bolo, você vai lá no Tudo Gostoso, na internet, tá lá, Tudo Gostoso. Vocês já viram que lá tá em medidas caseiras? Então, só que agora você já sabe transformar a medida caseira, medidas que estão ou medida caseira ou no olhômetro, você já sabe transformar em medida profissional, porque eu já te ensinei isso no início da live. Se você entrou depois, quando a live encerrar, você vai assistir desde o início, tá? Porque eu vou conseguir deixar salvo hoje aqui no Instagram, então tá lá disponível no início. Eu ensinei exatamente como você vai fazer. Então, você vai mudar e você vai fazer a sua ficha técnica comercial com passo a passo e com tudo pesado. Perdão, ficha técnica operacional com passo a passo e com tudo pesado. E o que é? Você vai colocar o nome do produto, você vai colocar a foto do produto, a foto final. Se você tá produzindo ali um açaí, uma caixa de 10 litros, você vai colocar a caixa de 10 litros, a foto dela, como ela tem que ir. Porque o seu funcionário, seu sócio, quem quer que esteja produzindo vai fazer da mesma forma que você. Então, você vai colocar a foto, você vai colocar o passo a passo de preparo, você vai colocar
equipamentos e utensílios necessários para produzir determinado produto, você vai colocar ingredientes necessários, você vai colocar a quantidade total da receita, o rendimento, tá? E você vai colocar o passo a passo de preparo. Qual que é o segredo de fazer isso? Qual que é o segredo, gente? É só boa vontade, não é? Então, isso aqui é você sentar e analisar a sua receita. Então, se você tem alguma coisa lá que tem medidas caseiras no olhômetro, troca e coloque medidas profissionais. E, voltando agora pra gente finalizar e abrir para as perguntas, entenda. Foi o que eu falei ontem e eu vou repetir. Se você só se preocupa em fazer um açaí cremoso, você só se preocupa com receitas e não se preocupa, não tá nem aí pro seu custo, pra sua lucratividade, pra gestão do seu negócio de forma geral, você corre sérios riscos de não aguentar, de não segurar a crise, de não aguentar lockdown, gente, é muito aumento de preços de matéria-prima e insumos, porque tudo você sabe que tá subindo. Então, não se preocupava com gestão, comece a se preocupar a partir de agora. Eu dei esse exemplo ontem que eu adorei, eu super, assim, reconhecia os açaí makers, tá? Nessa historinha. Se você tá no avião e você vê o piloto que deveria estar lá pilotando o avião, servindo lanche ou servindo café, você pensa, quem tá pilotando esse avião? É a mesma coisa a sua empresa. É a mesma coisa a sua empresa, é um avião. Se você tá ali só servindo café, não que você não possa servir o café. Você pode, não é? Você pode, não tem um piloto automático, mas ele tá lá, não é? Mas você tem que estar lá de olho. Você é o piloto da sua empresa, açaí maker. Então tome a frente da sua empresa. Tome a frente da sua empresa. Tome as rédeas da sua empresa também e avante, vai pra cima. Cuida da gestão. 20, 30 minutos por dia vai te ajudar muito. Beleza? Bora para as perguntas, então? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Primeira, Amanda. Deixa eu botar aqui. Não foi possível compartilhar? Não entendi, gente. Deixa eu tentar de novo aqui. Não foi possível. Não entendi por que não foi possível. Também não foi possível compartilhar nenhuma. Não entendi. Tá, eu vou ler aqui. Sempre a questão do MVP que eu falei, que é o mínimo produto viável, tá? É o mínimo que você... É o mínimo de investimento que você precisa fazer, não sei se vocês estão me vendo, tá? Para operar aquele negócio, para abrir aquele negócio, você vai começar com o mínimo de recursos possíveis, tá? Isso que é o MVP. Como trabalhar com o armazenamento das frutas? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, também não consigo. Armazenamento das frutas, o que você tem que fazer? Primeiro, um bom, uma sanitização, tá? E você precisa ter noção de quanto você vai utilizar por dia, porque você não tem que chegar, vamos supor, eu higienizei minhas frutas e eu vou fazer todo o corte, eu vou colocar, porque depois de cortada, a validade é de um dia. E se você tem um self-service, o que você colocar no self-service, você não vai poder tirar de volta, tá? Então, você vai perder. Então, você precisa ter muito controle com o que você tá colocando. Quem falou aqui que tem self-service, ou para quem abre e deixa lá exposto para o cliente, tá? Então, você tem que ter esse controle. Só que antes disso é o processo de sanitização. Por exemplo, porque fruta é muito genérico, mas vamos supor que seja o morango. Morango é um exemplo muito legal. Tem gente que vai sanitizar o morango, vai higienizar, aí coloca ele de qualquer jeito, lava de qualquer jeito, deixa de molho ali 30 horas, sei lá, no vinagre de maçã, tem gente que põe, eu coloco, indico só no sanitizante de frutas. Ah, Amanda, mas e quem não tem? Aí vê outra forma, tem gente que... Eu não indico, porque eu indico só o sanitizante, mas tem gente que põe no vinagre de maçã, tem gente que põe água sanitária, mas assim, eu indico sanitizante, tá bom? Para quem faz delivery, como trabalhar com logística de entrega, eu não entendo nada. A pessoa comentou aqui, eu não entendo nada, logística de entrega. Primeiro, eu não sei o que você falou, a questão de logística de entrega, se você está se referindo a contratos de motoboy ou como você trabalha, tá? Então, você tem que fazer, quando você vai entrar no delivery, gente, você precisa ter um planejamento
muito bom ali. Onde que você vai entrar? Vai ser delivery próprio? Vai ser marketplace? Se for marketplace, é a logística da empresa, tipo iFood, ou você vai ter o seu? Se tem o seu, tem gente que diz, Amanda, eu trabalho só com diárias. Eu não indico trabalhar com diárias, tá? Eu indico terceirização, que foi como eu trabalhei durante muitos anos, tá? Com terceirização ou CLT, ou MEI, na verdade, tá? Então, ou CLT ou MEI. CLT eu também não indico muito não, tá? Nunca trabalhei, mas pelo que eu vejo, na verdade trabalhei, só que acho que foi uns 2 meses. Foi em 2008, motoboy com CLT, era até uma motoboy mulher, inclusive, mas eu não continuei, não gostei dessa possibilidade, tá, de CLT. E eu conheço outros empresários que trabalham com MEI também, mas assim, o que eu acho mais seguro mesmo é a terceirização. E tem gente que diz, Amanda, mas por que você não indica trabalhar por diária? Porque, gente, eu não tô muito por dentro dessa parte, mas eu sei que você arca com a responsabilidade com o motoboy. Você é responsável por aquele motoboy. Então, não é porque você tá pagando por diária que você não tem vínculo com ele. Ele tá trabalhando na sua empresa, você paga por diária, você tem o mesmo vínculo se ele estivesse trabalhando ali fixo com você. Falo, eu nunca trabalhei com diária, mas eu vejo muitos açaimikes trabalharem dessa forma e assim, eu não indico. Tá? Eu não indico por isso. Você tem muita responsabilidade com o motoboy, tá? E quando você trabalha com uma empresa terceirizada, com contrato, com tudo, aquela empresa, ela contrata aquele motoboy. Ela contrata, então ele tem vínculo com aquela empresa. Ele pode se acidentar, não pode, gente? Se ele se acidentar, quem vai responder? Tá? Então, e se Amanda, mas eu trabalho com diária, ele não tem vínculo comigo, ele tem vínculo com você. Se acontecer algum pepino, algum problema com este motoboy, ele vai recorrer a qual empresa? A sua empresa, tá? Então, assim, você exatamente tem que ter muita estrutura, mas é igual para contratar, você tem que ter estrutura, mas você tá pagando a diária e você acha que você não vai ter vínculo com ele? Você tem vínculo com ele, tá? Eu posso até ver se eu consigo um advogado para comentar sobre isso aqui também, eu acho que é um bom tema, que eu não vejo muita gente falando a respeito, mas você tem vínculo com o motoboy, sim, se você paga por diária. Tá? Então, não é porque você paga por diária, não, eu pago por diária, então o motoboy não tem vínculo nenhum comigo. Tem, meu amigo, tem mais vínculo do que você pensa, viu? Mais do que você pensa. Então, exatamente como ela falou, a terceirização é mais seguro hoje, porque tem uma empresa ali responsável por aquele cara, por aquele motoboy. Então, se ligue quanto a isso, tá? Não é brincadeira. Para quem faz delivery, então, essa questão, qual o peso da banana por barra? Fabiano, deixa eu ver se eu não tô conseguindo botar as perguntas aqui. Fabiano, seguinte, eu não digo que tem uma receita padrão, uma receita milagrosa, não. Tanto que com os meus alunos de mentoria, os meus alunos do meu negócio de açaí blindado, para você ter noção, cada um tem uma receita. E quando eles pegam as receitas, cada um muda de acordo. Um deixa mais doce, outro deixa menos doce. Um quer super cremoso, o outro não quer cremoso. Então, assim, a quantidade de banana é você quem vai decidir, tá? Então, você precisa saber quanto de banana você quer colocar na sua receita. Sempre eu falo isso. Como iniciar o delivery, qual açaí trabalhar. Gente, isso aqui é muita coisa, Mauro. Acho que isso aqui tem que ficar para consultoria ao vivo. Quais suas inspirações? Yasmin, eu posso até responder, mas não é o tema falar sobre isso, tá? Mas minhas inspirações são esses grandes empresários que eu comentei com você. Abílio Diniz, Flávio Augusto, sabe? Eu admiro muito esses caras, mas não é o tema aqui, então nem vale eu ficar falando. É quem eu cito aqui, inclusive. Expresso Shake, como fica o teu açaí cremoso, aerado, com pedrinhas de gelos. Gente, é isso então. Gente, cada um gosta de um tipo de açaí, tá? Então, e cada área tem um tipo, cada cidade, cada região tem uma forma, tá? Então, não tem como a gente generalizar, escolher, eu quero açaí cremoso. O açaí cremoso funciona em determinada cidade, mas em outras pessoas não gostam. Então, você precisa fazer um estudo e verificar qual o melhor açaí aí na sua região. Beleza? Então, amanhã estamos aqui de novo. Não esquece, manda esse aviãozinho aqui para você, para aquele açaí maker que você sabe que tem que trabalhar de forma profissional, que tem que mudar o mindset dele, que tem que mudar a forma que ele trabalha,
que tem que começar a colocar dinheiro no bolso de fato, tá? E como eu sempre falo, se você olhar aqui na Bilgo, tem como ganhar, lucrar 3 vezes mais com açaí, gente? Tem. Se você implementar isso aqui que nós conversamos hoje, você já vai ver o resultado. Beleza? Natécio, tira a minha dúvida. Onde você colocou, Natécio? Você não mandou na caixinha. Onde você mandou? Que eu não tô vendo aqui. Sinaliza pra mim que eu já vou encerrar. Os clientes escolhem onde está o do Natécio. Sinaliza pra mim, Natécio. Estou me preparando para vender açaí, mas pretendo vender açaí sem balança. Eu não tô achando a sua dúvida. Então, eu tenho que encerrar agora. Mas amanhã estamos aqui novamente. E quem tiver dúvida, manda aqui na caixinha. Beleza? Natécio, volta amanhã de novo e já coloca na caixinha, que eu abro a caixinha aqui ao final. Gente, um beijo, um abraço. E amanhã estamos aqui no aquecimento novamente. Bora pra cima. Tchau, tchau, gente. Encerrando a